Conexão Rural agora fala com o Thales Checker, doutor do Departamento de Solos da URGS. Hoje falou aqui, nesse evento, Para Onde Vão os Novilhos, sobre a questão do manejo e conservação do solo em sistemas agropecuários. Se falou bastante durante esses 2 dias em solo, né? Mas principalmente na questão das forrageiras, a questão de massa de raiz, mas para isso e antes de tudo nós temos que ter um solo sadio, né? Thales, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. De fato, o que seria um solo sadio, que é a pergunta, né, que pode ser feita. E eu acho que, para começar, tem várias formas de avaliar a saúde do solo, é um conceito novo, hoje está se falando muito, né? Mas acho que o primeiro passo seria via análise de solo química, né? Isso é uma coisa que a gente tem já conhecimento de longa data, de como fazê-lo, né? Como fazer uma coleta de solo para fazer esse tipo de análise. Os laboratórios estão capacitados para fazer esse tipo de análise. E nós temos, sobretudo, aí, índices muito bem estabelecidos para saber se aquele solo tem potencial de produção ou não. Então, o começo aí do manejo do solo parte de uma análise de solo bem feita, com certeza. E nós estamos falando num estado que tem diversos tipos de solos. Sim, a diversidade de solo do Rio Grande do Sul, ela acompanha bastante a variabilidade que nós temos em termos de geologia, em termos de planalto do estado, é baseado em basalto. Temos aí o escudo rio-grandense, já aqui numa região mais de transição, Camaquã também. É uma região mais rica em termos de tipos de solo, né, por causa da geologia, mas independente do tipo de solo, isso é bom enfatizar, independente do tipo de solo que a gente está trabalhando, a gente tem estabelecido esses valores, né, de referência, esses valores de qualidade, né, química, bem estabelecidos para poder o agricultor ter um bom diagnóstico da situação do solo, fazer uma boa interpretação e tomar uma decisão certeira sobre o que fazer, né? Quanto adubar, quando adubar, qual fertilizante, qual nutriente, qual corretivo da acidez. Isso tudo com um técnico bem capacitado e treinado, num laboratório de confiança, essas informações são fáceis de serem obtidas hoje em dia, né? A demanda é maior a partir do momento em que nós temos aqui um sistema de produção que hoje engloba, além da pecuária, outras culturas, e principalmente outras culturas de grãos, né? O que é ter um solo bom que num ano produz soja, no outro produz arroz, sistema ping-pong, e em parte desse ano também é utilizado para pecuária? É um bom ponto. Quando nós misturamos, ou seja, tem um sistema que começa a ficar mais diversificado em termos de cultura, obviamente cada cultura vai ter uma exigência, né? A soja necessita de uma quantidade de nutrientes, o arroz é outra, a pastagem é outra. A quantidade que se exporta de nutrientes também é diferente. Nesses sistemas de manejo, alguma pode ser mais exigente, outra menos. Então a gente sempre vai adubar, nesse caso, e corrigir o solo baseado naquela mais exigente. Não adianta, por exemplo, imaginar que o arroz que é cultivado com alagamento, que poderia ter um aumento do pH com alagamento natural, né? Isso acontece no solo, aumenta o pH depois do alagamento. Só que depois cultiva soja na mesma área, não é com água. Então o pH diminui novamente. Isso é ruim para a soja. Então a gente sempre vai adubar e calcarear baseado no contexto, né, do sistema produtivo, do arranjo produtivo, olhando para aquela que exige mais. Então essa é a estratégia. Algumas culturas entregam mais para o solo, ou seja, deixam com mais herança para o solo do que outras. Ontem eu ouvi alguém dizer que a soja, por exemplo, deixa muito pouco. É uma forma bem simples de se colocar as coisas, mas a gente poderia pensar em termos de biomassa, quantidade de biomassa. Depois de uma safra de soja é bem menor do que numa safra de milho, por exemplo, né? Claro que isso vai depender de quanto produziu. Tu pode ter um milho que produziu muito pouco e a quantidade de resíduo que vai ter. Então, ambos podem agregar bastante, né? Mesmo uma soja, por mais que
deixaria menos palha visual no longo prazo, porque a palha de milho persiste por um ano, você vai vendo, você vai achar ainda... Mais perene. Você vai visualizar lá o como da planta, vai visualizar a espiga que foi colhida, porque demora mais para degradar. São gramíneas, aí o resíduo da palha demora mais para ser degradado pelos micro-organismos do solo. A soja tem mais nitrogênio, os micro-organismos gostam de usar o resíduo da soja como alimento, então ele se degrada mais rápido. Só que o degradar mais rápido não quer dizer que não seja bom também. O resíduo de qualidade da soja agrega, auxilia os micro-organismos justamente a trabalhar mais. Isso, como resultado, tem uma atividade biológica melhor, pode também ter maior acúmulo de matéria orgânica no sistema que tenha nitrogênio. Tudo depende do... Não dá para nós simplificar ao ponto de dizer a soja é ruim e o milho é ruim. Não, mas a gente precisa dos dois, cada um vai desempenhar um papel diferente. O resíduo da palha de gramínea, milho ou arroz, persiste por mais tempo. Isso é bom porque você vai ter uma cobertura do solo com resíduo de plantas por mais tempo, protegendo da erosão, protegendo da água da chuva, né? Mas, por outro lado, você precisa de um resíduo de qualidade como de leguminosas. Aí não só soja, poderia ser outra leguminosa de inverno também. Uma coisa que sempre é falado, né, nessa função aí do consorciamento pecuária-grãos é a questão de como fica o solo após o uso da pecuária, né? E sempre tem aquela história do pisoteio, né? O que tu dizes a respeito disso? Pensas? Eu posso, não só o que eu penso, mas é o que os dados que a gente tem aí monitorado com, especialmente o grupo de pesquisa aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha muito com integração lavoura-pecuária e atacando muito justamente, fazendo experimentos de longo prazo para responder essa pergunta. De 20 anos de experimentação, por causa dessa lenda do casco do boi, né? Como se o boi fosse bom ou malvado. O boi não é bom, o boi não é ruim, né? O efeito negativo pode surgir com o pastejo quando não foi bem manejado. E daí a culpa não é do boi, a culpa é de quem está cuidando do boi. É uma pastagem que não deixa resíduo, ou que está sendo utilizada com uma altura de pastejo muito baixa, ela vai trazer efeito deletério, né? Efeito ruim para o solo. Mas desde que manejado numa altura mínima, aí, a uns 20 centímetros, por exemplo, na pastagem de azevém, a gente tem mostrado, tem vários experimentos aí da URGS, né? Mostrando que existe, na verdade, benefício, né? Não malefício do pastejo no inverno. Então, além de não ter esse problema da compactação, o fato de estar pastejando faz com que a planta invista mais em raiz, né? O boi come ali a parte aérea, ela vai produzir mais raiz, tem mais raiz, vai começar a formar mais poro, na verdade tem uma melhora da parte física em subsuperfície. Forma massa de raiz. Forma massa de raiz, forma mais quantidade de poro, aumenta a filtração de água no solo, a retenção de água no solo, aumenta a ciclagem de nutrientes, desde que manejado de uma forma correta. Não dá para descuidar do controle animal, né, da oferta de forragem. O segredo é controlar o quanto que a gente está colocando de carga animal para poder ter um mínimo de pastagem que proteja o solo e continue. Aí entra o esquema da rotação também do espaço. Com certeza. O Thales, me vem uma pergunta aqui relacionada à questão da estiagem, né? E a gente lembra de solo. Quanto tempo leva para se recuperar um solo depois de 3 anos de estiagem, falhando como nós tivemos agora, ou desse longo período? Né? Em termos de se recuperar, em sentido de fertilidade mesmo. Fertilidade? Os nutrientes não vão ser perdidos ali, né, por o fato de ter estiagem. Na verdade, se nós pensar pela lógica da adubação, a gente aduba a cultura quando você está semeando, para uma expectativa de produtividade. Digamos, se aduba, quanto maior a expectativa de produtividade, né, maior vai ser a adubação. Porque no final, a cultura vai levar embora os nutrientes na forma de grão, transforma. Então, numa seca, por exemplo, na verdade, tu não está exportando, então aquele nutriente permanece no solo. Claro que nem todos os nutrientes ficam no solo. Fósforo, potássio, nutrientes que se acumulam e ficam lá no solo. Cálcio e magnésio vão ficar no solo. Outros podem ser perdidos por causa da lixiviação, nitrato, né, o nitrogênio. Aí esse não dá para contar. Você aduba, se deu uma chuva, 2 chuvas, já começou a ser perdido por lixiviação. Então, não há um dano assim
uma relação direta entre seca e baixa fertilidade. Na verdade, se deu frustração, produziu menos, mas a adubação foi igual, né? O saldo lá no solo fica mais positivo, tu tem mais nutrientes. Dá para se dizer que o solo é interminável? Não, é um recurso finito. E a gente não tem a percepção de que ele precisa de tempo para ser formado. Aí tem estimativas que variam bastante, mas dependendo do local no mundo, de 250 mil anos para formar 1 centímetro de solo. Para formar 1 centímetro de solo. E muitas vezes a gente perde alguma dezena de centímetros em uma chuva porque não está manejando adequado. Então se faz a conta. Se demora aí todo esse tempo para formar 1 centímetro, a gente está degradando, perdendo solo, né, numa média aí considerável, ele vai se terminando. A gente fala muito em água, né? Hoje o mote é água, mas a gente fala pouco de solo, né, de conservação. Exato. Porque estão interligados, né? Estão interligados a degradação do solo e da água, não tem como separar. Porque esse mesmo solo está sendo erodido com a água, esse solo ele não fica parado na paisagem, né, que está sendo mobilizado. Se ele sai da lavoura, ele vai para algum lugar, vai para a baixada, da baixada vai para o rio, do rio ele ganha o mar e aí depois desencadeia outros problemas, né, que a gente não sente. Tem os problemas da erosão, degradação do solo, que é no local. Quem sente mais é o produtor. No local você perde solo, perde fertilidade, perde nutrientes, perde em vários aspectos. E fora do local, depois, esse solo que saiu da lavoura, chegou no rio, né, ele vai virar um problema para a comunidade em geral, porque depois, vamos ver, a matriz energética do Brasil ainda é hídrica, né, é baseada em hidrelétricas. Então, a erosão do solo levando material sólido para dentro do rio diminui a vida útil de barragem, aumenta o custo da energia elétrica. Né? Depois, nós pensar que 20% da população gaúcha está na metrópole, em Porto Alegre, e toma água do Guaíba. Essa água do Guaíba vem da onde? Vem do rio Jacuí, do Vacacaí, dos Sinos, né? São rios, essencialmente, são bacias hidrográficas essencialmente agrícolas, que transportam muitos sedimentos. Esse sedimento chega lá e aí tem um problema, de novo, de dragagem, para poder ter acesso de navios ali na margem. E temos problema da navegação. E problemas de tratamento de água. Né? Porque aí a gente paga para poder tratar melhor essa água e ainda um custo indireto que seria, quando não consegue tratar adequadamente, você tem a população acessando mais sistema de saúde. Então, encarece o problema de saúde, aumenta o custo de tratamento de água, você perde energia e perde navegação. Tudo isso está interligado, né? Solo e água. Não dá para dissociar esses dois componentes aí, porque degradando um vai, consequentemente, degradar o outro. Né? Thales, quero te agradecer, que rica conversa, né? Que bom. Eu gostaria que tu deixasse para a gente fechar a principal orientação hoje que tu passa nessas palestras, que o teu grupo também, os integrantes do teu grupo, passam para os produtores, principalmente em relação ao solo. Em relação ao solo, bom, acho que a mensagem sempre é conhecer o seu solo, um convite aí os produtores a conhecer o seu solo. Acho que a gente conhece pouco. Isso é uma boa. Um convite a conhecer o solo. Como é que a gente conhece o solo, né? Primeiramente fazendo análise de solo, visualizando o solo em profundidade, fazer trincheira, ver como está o estado de compactação em profundidade, ver como o solo se comporta, a lavoura se comporta no dia de chuva, porque aí você começa a enxergar o caminho da água, começa a enxergar o trajeto da água é o trajeto dos nutrientes. Então, se a gente está aplicando de uma forma errada, a água vai levar embora também. Então, para poder ter mais informação, né, para fazer uma adubação, uma correção adequada e planejamento da paisagem como um todo, visando você ter a maior retenção de água possível, né, no solo, ter a maior quantidade de planta crescendo durante o ano. Essa é uma recomendação que dá para fazer de forma bem tranquila, né? Tipo, a gente diz que o ideal aí para o solo seria ter planta crescendo pelo maior período de tempo biologicamente possível. No caso do Brasil, isso é 365 dias do ano. Então, se não tem planta crescendo um dia, a gente está perdendo. Não está crescendo 10 dias, está perdendo mais ainda. Tem situações aí de sistema de produção que às vezes fica 2 meses, 3 meses sem nenhuma planta crescendo, e isso
Isso é uma atrocidade, né, em termos do solo. Então, esse é o convite aí que a gente faz para fazer essa reavaliação e conhecer o seu solo, conhecer, né, de fato, o seu sistema produtivo para poder diminuir esses impactos e ter um sistema mais estável. Acho que todo mundo busca isso na agricultura, né? Como é que você atinge estabilidade? A chave está em manejo de solo, né? Para você garantir que você vai produzir minimamente, mesmo quando tem secas, né? Períodos de estiagem, porque isso não vai fugir, e também que você não perca quando tem excesso de chuva. Acho que é o berço da vegetação, não dá para se esquecer disso aí. Amigo, muito obrigado, um abraço, Conexão Rural sempre à disposição de vocês. Então, muito obrigado aí pela conversa e até a próxima.